Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ver uma exposição que comemora os 127 anos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Você vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre a evolução da comunicação do MPRJ e sobre os desafios da área para esse ano de 2019 com a nossa convidada, a promotora de justiça, Gabriela Serra. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Manter os olhos atentos no futuro sem esquecer do seu passado. Esse é o MPRJ, que comemora a chegada dos seus 127 anos com uma exposição em sua sede aqui no Rio de Janeiro. Acompanhe. Este é o prédio das Procuradorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito mais do que um local de trabalho para procuradores, promotores de justiça e servidores públicos, este é um lugar para se visitar a memória desta instituição que promove a justiça no estado do Rio. Estejam então convidados a embarcar comigo nesta viagem pela história. Os corredores da Procuradoria de Justiça são muito mais do que meros locais de passagem. Aqui nós encontramos esta exposição, feita para marcar os 127 anos da criação institucional do Ministério Público. Textos, fotos, vídeos interativos mostram o processo de fortalecimento da instituição ao longo de todo este período. A comemoração dos 127 anos do MPRJ não é por acaso. 127 é o número do artigo da Constituição Federal de 1988 que regula a atuação do Ministério Público e é também o número de telefone para os cidadãos manterem contato direto com a instituição. E quem nos recebe aqui neste espaço cultural para falar sobre a exposição é o Procurador de Justiça e um dos curadores da exposição, Márcio Klang. Olá, procurador. Prazer, muito bem. Prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado por receber a nossa equipe do MP Cidadão. Vamos sentar um pouquinho? Vamos conversar sobre essa história. Procurador, conta pra gente como é que surgiu a ideia de organizar essa exposição. O Ministério Público inaugurou, dia 13 de dezembro de 2018, o Corredor Cultural Estênio Lutgardes Neves, né? Que é um colega nosso falecido há pouco tempo, que sempre foi assim um exemplo dentro da instituição. E isso é uma iniciativa do Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior. O MP do Rio, que surgiu com a capital federal, o Distrito Federal, em 1891, ele nunca tinha feito, por incrível que pareça, uma exposição que contasse a sua história nessa trajetória de 1891 até o dia de hoje. Essa ideia surgiu porque nunca na história do Ministério Público tinha se preocupado com a formação de uma exposição, com a criação de uma exposição que contasse a sua própria história. Nós temos 127 anos de história no Rio de Janeiro e nunca houve uma exposição sobre isso. Então, nós pegamos o gancho dos 127 anos do MP, desde que ele foi institucionalizado, o artigo 127 da Constituição, que trata do Ministério Público, Constituição de 1988, e o número 127 do telefone da ouvidoria, que é o gancho do 127. Procurador, só para encerrar, essa exposição é aberta ao público? E como é que as pessoas devem fazer para visitá-la e conhecer essa história tão rica do Ministério Público? Ela é aberta ao público, ela funciona de segunda a sexta, de 11 às 17 horas, né, de livre acesso ao público, e ela tem visitas guiadas, né? Nós contamos com estagiários aqui de museologia, de história, que vão contar um enredo da exposição, e estamos trazendo aqui alunos de ensino médio para participar dessas visitas guiadas,
pessoas que trabalham aqui na própria sede do MP também terão essas visitas guiadas. E qualquer pessoa que quiser fazer parte do grupo de visita guiada, é só telefonar para o nosso telefone aqui, 2215-9640, 2215-9640, e agendar, né? Passar a integrar um grupo, que as visitas guiadas elas são marcadas com horários fixos. Ok, procurador. Muito obrigado. Obrigado a você por me dar a chance de divulgar o Ministério Público e especialmente a exposição 127 anos. O prazer é todo nosso. Obrigado. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia no Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, José Fernandes. Aí vão alguns dos destaques do portal do MPRJ. O Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou na Justiça manifestações contra a reabertura da ciclovia Tim Maia, que foi permitida graças à revogação de uma liminar depois do desmoronamento de parte da estrutura em 2016, o que provocou a morte de 2 pessoas. O MPRJ requer a suspensão desta liminar e apresentou laudos do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT do MPRJ. De acordo com estes laudos, a liberação da ciclovia exige conclusão de estudos de ondas, implantação de um protocolo para manutenção da ciclovia, reparação das instalações e reforço estrutural em diversos trechos. O laudo também identificou ausência de proteção nos muros, tubulações da rede de água danificadas pela corrosão, instalações elétricas irregulares e postes de aço e de concreto com riscos de queda. O Ministério Público afirma que o laudo técnico que deu embasamento para a liberação da ciclovia contém graves omissões. O MPRJ ajuizou ação civil pública para obrigar o Estado do Rio a criar e manter um estoque mínimo de medicamentos e insumos. O objetivo da ação, ajuizada pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da capital, é evitar o problema da escassez de medicamentos na rede pública. O Ministério Público também pede a aplicação de multa diária a ser estabelecida pela Justiça, caso o Estado não cumpra a eventual decisão. Estas foram algumas das notícias do portal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para saber mais, acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E aqui no estúdio nós estamos recebendo hoje a doutora Gabriela Serra, ela que é coordenadora de comunicação do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Doutora Gabriela, mais uma vez obrigado por ter vindo de novo ao nosso programa. E eu quero começar esse nosso papo aqui com um assunto muito especial, né, que é a comunicação entre uma instituição pública como o MP e o cidadão. Eu estou vendo aqui, nos nossos dados aqui, que em 2018 o MP do Rio de Janeiro foi citado mais de 38 mil vezes na imprensa. São números generosos, né? Isso reflete o quê? É um prazer estar aqui de volta. Realmente, o Procurador-Geral, Eduardo Gussen, desde o primeiro biênio, né, 2000, quando ele entrou, 2017, 2019, teve uma preocupação em reformular a instituição. Não só na atuação dos grupos de atuação especializada, mas no setor da informática e no setor da comunicação, né, na Codicom. O objetivo dessa reformulação e desse maior incremento na atividade da comunicação seria justamente para aproximar mais a instituição do cidadão, né? Então, pelo princípio da transparência, dos dados abertos, cada vez mais
fazer com que o cidadão conhecesse a instituição e conhecesse o trabalho de cada membro, seja promotor de justiça, seja o procurador de justiça. E, ao longo desses 2 anos, a gente também foi mostrando o trabalho das nossas estruturas meio, ou seja, da nossa atividade administrativa, não só dos membros que estão lá na ponta. Então, esses números realmente revelam essa mudança, né, de visão, né, e a mudança na forma de trabalhar. E como é que é a relação dos membros do MP com a imprensa de uma maneira geral? Olha, antigamente, assim, na antiga comunicação do MP, eu diria para você que havia uma distância muito grande entre os membros e a comunicação do Ministério Público, né? A comunicação, ela não era muito dinâmica, não tinha a cultura de se divulgar muito o trabalho dos membros, né? E aí, isso era uma coisa, uma falha que se sentia falta, porque a gente tem que saber, né, usar a imprensa para que a gente possa se fazer conhecer. E aí, a ideia, inclusive, né, que sou promotora de justiça, está coordenando a comunicação, porque normalmente a comunicação ela é coordenada por pessoas, por jornalistas, pessoas formadas em jornalismo. Apesar da minha equipe inteira, né, da parte de imprensa, ser formada por jornalistas, a ideia de colocar na coordenação um membro é justamente para facilitar a aproximação com eles, com os membros, quer dizer, fazer com que eles se sintam mais à vontade em procurar a comunicação, em confiar nos profissionais da comunicação para poder passar as suas ações, as suas iniciativas, para que então isso chegue à grande imprensa, aos grandes veículos de comunicação e possam então ser difundidos na sociedade. Quer dizer, a imprensa também funciona como uma ferramenta muito importante para o Ministério Público também, eleger prioridades, eleger pontos de atuação, né? Por exemplo, a gente teve o acidente lá em Minas Gerais, da Vale, em Brumadinho, e o MP do Rio de Janeiro não ficou esperando muitos fatos se desenrolarem, né? Logo a partir das primeiras notícias, teve algum envolvimento nessa questão. Como é que foi isso? Na verdade, ainda também na linha de nova atuação do Ministério Público, a gente vem buscando sempre uma atuação preventiva, né? Uma atuação resolutiva, né? Não ficar só esperando que o dano aconteça para entrar com uma ação para tentar reparar. Então, essa questão de Brumadinho, apesar de ter acontecido em Minas Gerais, não ter sido no Rio de Janeiro, como a gente tem na instituição o programa do PLID, que é justamente em relação às pessoas que estão desaparecidas, né? Informações em relação às pessoas que estão desaparecidas, o representante aqui do Rio desse sistema, o André, ele foi até lá Brumadinho, né, por solicitação do procurador-geral aqui do Rio, Eduardo Gussen, para justamente ajudar, muito antes que fosse solicitado qualquer ajuda, a gente já antecipou essa ajuda, porque a gente sabia que nessa situação, nessa tragédia que aconteceu, isso seriam informações relevantes para ajudar lá em Minas Gerais. E, paralelo a isso, como a gente no Rio de Janeiro também temos barragens, algumas em situações melhores, outras piores, a gente resolveu fazer justamente um levantamento dessas barragens, saber a situação de cada uma delas, buscando informação junto aos membros, para que a gente então pudesse, reunindo os promotores, ver o que a gente poderia fazer para melhorar aquelas que estão ruins e evitar que uma tragédia acontecesse aqui também. E como é que é a relação do MP do Rio com os outros MPs? A área de comunicação se comunica com as outras áreas de comunicação? Como é que é? A gente, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem tentado sempre ter uma relação não só com os outros MPs, mas com as outras instituições de uma forma geral, né? Então, a nossa assessoria de comunicação entra sempre em contato com a assessoria dos outros Ministérios Públicos quando a gente tem eventos em comum, quando a gente tem pautas em comum. E, paralelamente a isso, a gente está sempre em contato com a Defensoria, às vezes com o Tribunal de Contas, com o CNMP, quando é preciso. E até, em razão disso, a gente até tem lá na Codicom uma pessoa que a gente chama de relações públicas, justamente para fazer essa interação do Ministério Público com essas outras instituições. Gente, o programa está muito interessante, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, porque o MP Cidadão volta em 1 minuto. Até já!
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando de comunicação, né? Estamos aqui com a doutora Gabriela Serra, ela que é coordenadora de comunicação do Ministério Público do Rio de Janeiro. No bloco anterior, a doutora Gabriela nos falou aqui da importância de uma instituição como é o MP, de estar cada vez mais próxima do cidadão e cada vez mais transparente. E há um crescimento aqui exponencial. De 2016 para 2017, doutora Gabriela, estou vendo aqui que nós passamos de 1.009 notícias para 2.588 notícias, um aumento de mais de 150%. Como é que vocês estimulam os promotores a divulgarem participação em congressos ou existência de congressos, seminários, sucessos em algumas ações que foram promovidas, né? Os termos de ajustamento de conduta, como é que é isso? Na verdade, quando a comunicação foi reformulada e eu assumi a coordenação, a ideia era justamente fazer com que os promotores e procuradores começassem a gente sabe que eles trabalham, mas o trabalho tinha que aparecer, né? Não dá para fazer ação, guardar a ação na gaveta, no processo e a população, né, de uma forma geral, não ter conhecimento disso. Então, a gente começou a fazer um trabalho justamente não só de divulgar os eventos, os seminários, os cursos, mas as ações, as iniciativas, os projetos, os termos de ajustamento de conduta, para que a sociedade pudesse ver o Ministério Público não só como aquele que entra com a ação e não só como aquele que condena, porque havia uma falsa imagem que o Ministério Público só atua na área criminal e só pede a condenação. Então, para que a população realmente conhecesse o Ministério Público na sua amplitude, né, como uma instituição que atua em todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, a gente começou a fazer esse trabalho junto aos promotores e procuradores. E em contrapartida é que eles começam, então, a partir do momento que o membro começa a ver que as ações estão saindo na imprensa, que o MP do Rio de Janeiro começa a ser comentado, começa a ser conhecido, começam a ter interesse em mandar para a comunicação, para a Codicom, as ações e as iniciativas que eles têm durante a atuação. E aí, com isso, obviamente, a nossa equipe, ela cada vez mais ela é demandada para fazer textos, matérias, releases, aumentou a quantidade de procura nossa, de pauta da Codicom junto com os veículos de comunicação para que a gente pudesse, divulgar, né, as nossas matérias para que pudesse sair no Jornal Nacional, ou num jornal impresso, enfim. Então, esse trabalho todo que a gente, nos 2 anos que se passaram, a gente começou agora, nesse ano agora de 2019, e certamente de 2020 para frente, a ideia é que esse trabalho cada vez aumente. Olha, que isso sirva de exemplo para todas as instituições públicas no Brasil, né? Olha só o número que nós temos, prezado telespectador, internauta. O MP do Rio de Janeiro produz mais de 300 notícias por mês e o site do Ministério Público do Rio de Janeiro teve, no ano passado, mais de 6 milhões de acessos, né, dos cidadãos de uma maneira geral. Doutora Gabriela, como é que vocês se estruturam para lidar com a demanda tão grande? Porque para dar conta desse acesso todo, se está tendo acesso é porque está tendo conteúdo, está tendo algum tipo de formatação. A comunicação, a gente fez uma resolução sobre a comunicação social no Ministério Público, onde a gente tem 3 núcleos, basicamente. A gente tem o núcleo da imprensa, onde a gente são jornalistas que compõem esse núcleo, que faz justamente esse trabalho, né, entre os membros e a imprensa, os veículos de comunicação. Prepara toda a matéria para que essa matéria seja divulgada, acompanha a divulgação dessa matéria, porque muitas das vezes a matéria às vezes sai com equívoco, não foi bem aquilo que a gente disse, e aí os nossos jornalistas fazem todo esse trabalho de retificação, se for o caso, de nota de esclarecimento, e organiza as entrevistas, porque muitas das vezes é importante que o membro, né, dê entrevista sobre aquela situação. Então, isso cada vez vem aumentando mais. Os promotores e procuradores sempre foram muito refratários à imprensa, né, porque não conhece, porque fica com medo de sair alguma coisa errada, e a nossa equipe de jornalistas da Codicom vem justamente auxiliando os membros para que, vamos dizer assim, esse temor, né, vá aos poucos diminuindo e que a coisa flua mais naturalmente. A gente tem o núcleo das mídias sociais, que antigamente, e aí quando eu falo antigamente, antes
do Eduardo Gussin assumir o Ministério Público, a gente não estava nas redes sociais. O Ministério Público do Estado de Janeiro a gente não tinha o nosso canal oficial. Então, hoje em dia, a gente tem o núcleo das mídias, porque tudo que a gente divulga para a imprensa e para o nosso portal, a gente coloca também no YouTube, no Facebook. Agora, esse ano, começamos com o Instagram. Então, porque cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas acessam muito, né, as redes sociais, onde você tem comentários, curtidas. Então, ali é um campo que, além de cada vez estar crescendo mais, é um campo de maior interação, né, onde a gente consegue ver o comentário do cidadão e muitas das vezes a gente consegue responder aquele comentário num tempo assim mínimo, né? Então a pessoa às vezes coloca uma reclamação de uma determinada situação, a gente orienta a procurar a nossa ouvidoria, né, pelos canais, seja pelo telefone 127, seja pelo site, para que ele possa formalizar aquela reclamação e aquela informação, aquela denúncia possa chegar ao promotor com atribuição para efetivamente adotar uma medida eficaz. Quer dizer, esse material todo, ele também é muito útil para pesquisa também, de uma maneira geral, né, doutora Gabriela? Muita gente deve acessar esse banco de informação, esse volume de trabalho que vocês fizeram para orientar determinadas ações nas suas áreas respectivas, Brasil afora, né? Porque o nosso portal, né, institucional, a gente coloca as matérias de destaque, a gente coloca todas as ações dos nossos membros e se o cidadão entrar e fizer uma busca colocando lá, por exemplo, o tema, né, vão aparecer todas as notícias relacionadas àquele tema. Então, às vezes, são ações que a gente já propôs há 1, 2 anos atrás, mas que na busca ele consegue resgatar e, obviamente, ver dentro daquele hall, né, de notícias o que é de maior interesse. Olha, e com o nosso programa de hoje, a gente espera também ter colocado mais um tijolinho nesse trabalho que o Ministério Público do Rio de Janeiro faz, né, de estar cada vez mais próximo de você. Infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Gabriela Serra, ela que é coordenadora de comunicação do Ministério Público do Rio de Janeiro. E você quiser acompanhar o nosso programa, fazer suas críticas e sugestões, o nosso endereço eletrônico é esse que está passando aí na base do seu monitor. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.